Seguindo com o CBN Campinas, 10 horas 14 minutos, vamos falar agora ao vivo com a Defensora Pública da União, aqui em Campinas, Shirley Monroy. Muito bom dia, Shirley. Bom dia, é um prazer grande estar com vocês. Nós que agradecemos sua participação no CBN Campinas. Shirley, em plena pandemia, crescimento de 35% no atendimento da Defensoria Pública da União? Exatamente, e o que é interessante nisso é que a gente fechou a porta para atendimento ao público por conta do lockdown, enfim. E apesar disso, conseguimos aumentar bastante o número de atendimentos, exatamente por conta do aumento da carência da população e o incremento das demandas de auxílio emergencial. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam as esperanças, acabaram apostando todas as suas fichas no auxílio emergencial e muitas delas não conseguiram receber com pedido administrativo, então recorreram aos nossos serviços. Doutora Shirley, obrigado em atender a CBN Campinas, é André Berenguel. Com relação a esse crescimento de 35%, como que está a situação hoje da Defensoria Pública, né? Ela tem suportado toda essa demanda, também teve que se adequar, porque todo mundo acabou se adequando, né, ao sistema, trabalho remoto e tudo mais. Como que está sendo o trabalho da Defensoria agora? Então, nós estamos conseguindo manter, em grande parte, o trabalho remoto, e isso é muito importante porque a gente, assim, faculta o acesso de pessoas que moram em outras cidades, porque a DPU daqui atende não só a população de Campinas, como todas as cidades que são abrangidas pela subseção judiciária de Campinas, ao total de 16. Então, imagina, em 2020, a gente estava com 6 defensores ativos aqui trabalhando. Nós temos 7 cargos aqui, só que, infelizmente, a gente está sem o defensor, ele está na administração superior. Então, com 6 defensores, a gente teve um aumento de demanda e a gente teve que se adaptar, porque a necessidade não para, os serviços chegam e a gente tem que fazer o possível para atender a população. Então, a gente conseguiu manter esse trabalho de forma remota, o atendimento remoto, sem prejuízo do atendimento presencial para as pessoas que são excluídas digitais, ou aquele senhorzinho, senhorinha que não sabem mexer com o computador, não tem como nos mandar os documentos, então a gente marca o horário com toda a segurança, seguindo os protocolos, a gente atende em nossa unidade presencialmente. Doutora Shirley, aqui é o Marcos Delfino, é exatamente isso que eu queria falar com a doutora, né? Muitas pessoas não têm o conhecimento da internet, né? Gostaria que a doutora explicasse com detalhes para quem está nos acompanhando agora, qual o procedimento mais simples para se fazer para ter acesso a esse atendimento da Defensoria. Então, são 2 dicas que eu dou. Primeiro, todo mundo pode ligar para o nosso telefone, a gente... Obviamente, às vezes está ocupado, mas a gente atende todas as ligações, a gente dá as orientações. A gente passa o modo como a pessoa nos vai enviar a documentação e para aquelas pessoas que não têm condição de enviar, a gente ou sugere, você pode ir no CRAS. Então, o CRAS, ele tem uma parceria com a gente tem uma boa relação com muitos assistentes sociais, já participamos de reuniões com o CRAS, mutirões para mandado de segurança contra a INSS por conta da demora incrível na análise dos pedidos, dos benefícios, né? Então, ou essas pessoas podem procurar o CRAS como uma ponte e o CRAS vai nos encaminhar se tiver um CRAS próximo da sua residência, ou se quiser, elas podem marcar o horário com a gente. Então, quando ligar, a gente vai fazer uma triagem mínima, vai ver se é com a gente. Por exemplo, a pessoa liga, mas eu quero pensão alimentícia. Eu não vou marcar o atendimento presencial se eu sei que a pensão alimentícia vai ser tratada pela DPE, na Justiça Estadual. Então, com a ligação, a gente vai encaminhar a demanda da pessoa. Se é com a gente marca o atendimento presencial, ou eventualmente sugere que vá ao CRAS, ou a gente encaminha para o órgão responsável quando não é da atribuição da DPU. Agora, quais são os critérios? Quem pode usar a Defensoria Pública? Primeiro, a gente tem o critério socioeconômico. A renda de até R$2.000, a renda familiar bruta. Aí você vai falar, mas subiu o salário mínimo, subiu o custo de vida e tal, mas aí eu te falo, teve um incremento enorme de empobrecimento da população.
Então, aumentou o nosso público, só que não aumentou a quantidade de defensores para absorver isso. Não adianta a gente aumentar muito o critério, vai subir para 4 mil, por exemplo, se a gente não tem, infelizmente, uma equipe que dê conta de tanta demanda. Mas, enfim, supomos a pessoa, mas eu tenho uma renda de 2.500, só que eu gasto R$ 500 por mês em medicamentos. A gente vai avaliar isso. A gente vai avaliar algumas despesas essenciais, imprevistas da pessoa, para a gente, na medida do possível, estar atendendo todos que realmente necessitem da gente. Outro ponto é, você está sendo demandado na justiça criminal, tem um processo contra você. Aqui no Brasil, ninguém pode ficar sem uma defesa criminal por falta de recursos. Então, nesse caso, mesmo quando a pessoa não tem recursos, se ela não contrata um advogado, a demanda dela vai ser encaminhada pela Justiça Federal ou a pedido dela para a DPU, e a gente vai atuar no processo em todas as fases, até que, se a pessoa quiser, depois ela contrata o advogado, mas ninguém fica sem defesa na área criminal. Doutora Shirley, estamos finalizando aí o segundo mês do ano de 2022. Como é que está a movimentação neste ano? Esse ano, a gente teve um incremento, voltou a ter um incremento nas demandas previdenciárias, porque em 2020 e 2021 foi muito forte a busca pela assistência jurídica para o auxílio emergencial, mas aí acabaram os pagamentos em outubro. Então, de modo geral, quem tinha que receber, recebeu, quem tinha que judicializar, judicializou, está chegando um ou outro pedido, mas aí voltaram as demandas de BPC, de auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria, e também na área criminal, e a gente está sentindo também um aumento na área de direito do consumidor. A pessoa é vítima de uma fraude com o uso do cartão, da Caixa Econômica Federal, aí nos procura. Também questões habitacionais, Minha Casa Minha Vida, mas o forte agora no início do ano a gente está sentindo na questão previdenciária, principalmente de IPPC, muito indeferimento, e a gente está judicializando o que está chegando em nossas mãos e há uma viabilidade jurídica em relação a isso. Até com relação a toda essa demanda, existe uma fila de espera, ou até mesmo a partir do momento que a Defensoria dá início a toda a ação, ao processo de desfecho disso? Então, tudo depende da forma como a documentação chega em nossas mãos. Quando a pessoa nos procura, a gente orienta, olha, para a gente analisar, a gente precisa daquele documento. Às vezes, a documentação chega incompleta. Então, até que a gente peça a pessoa para que complemente. Porque não adianta eu entrar, por exemplo, com um processo na justiça pedindo auxílio emergencial, vou dar esse exemplo básico. Se eu não levar para a justiça toda a documentação que o judiciário exige, ele vai exigir prova de que a pessoa não é mais casada, que a composição familiar é tal, que a mãe mora num lugar e o pai mora num lugar. Então, há uma série de exigências. Então, não adianta a pessoa chegar hoje para mim com essa demanda e com a documentação incompleta, e eu te dizer que na semana que vem eu vou estar entrando com o processo para lá na justiça, não tem como. Então, tudo depende da documentação. No ano passado, mesmo com a documentação em ordem, a gente, pelo aumento de demanda em 2020 e 2021, estava levando de 1 a 2 meses a fila de espera. Agora está mais tranquilo. Em um mês, se a pessoa tiver com a documentação tudo ok, a gente já tem condição de judicializar a demanda dela, e aí o problema já parte para o processo judicial, né? Aí a demora, infelizmente, já não foge do nosso controle, mas a gente faz o possível para o processo andar de forma mais célere possível. Para a gente até esclarecer as demandas, a senhora faz parte da Defensoria Pública da União, a gente também tem um órgão por parte do Estado, a Defensoria Pública Estadual, até para que as pessoas possam compreender, né, as competências de cada uma, o que caberia à DPU. Muito importante, a pergunta é oportuna para a gente esclarecer a população. A DPU, ela vai atuar contra os órgãos federais. Por exemplo, você tem um problema com o INSS, você tem um problema com a Caixa Econômica, você está tendo problema com a União está te cobrando determinado valor de imposto, você não concorda, ou a Anatel, a ANEL, então todos esses órgãos federais viria para a gente, crimes federais também.
Aí na estadual, eu estou com problema com o estado de São Paulo, com o município de Campinas, estou com problema com minha vizinha, pensão alimentícia. Então, tudo que foge da esfera federal vai para a esfera estadual. Então, a DPE absorveria essa demanda também conforme os critérios de admissibilidade deles, dos assistidos, conforme os critérios socioeconômicos, né? Então, a mesma coisa a DPU, só que a diferença é a gente atua na Justiça Federal e a gente atua na eleitoral. A DPE atua na estadual. Então, se você está com uma demanda sua, seu processo está na Justiça Federal, seu processo está na Justiça Federal de Campinas, você não tem advogado, liga para a gente vai analisar como é que está a demanda, vai analisar se tem condição de ser atendido pela DPU. Então, em suma é isso, processo no estadual, DPE, processo na federal, DPU. Entendido. E como fica, doutora, com relação à questão, por exemplo, dos medicamentos de alto custo? Porque a gente, enquanto imprensa, a gente faz reportagens em vários casos, existem as farmácias de alto custo por parte do Estado, né? Aqui em Campinas a gente tem 2, só que a gente entrando em contato com a assessoria do governo paulista, eles falam, o problema está no Ministério da Saúde que não abastece. Aí o paciente, ele judicializa essa questão. Vai para a União, quando ele utiliza, né, a defensoria, vai para a União ou vai para o Estado? Então, ele pode vir na DPU, ele pode ir na DPE. A coisa para você judicializar uma demanda de saúde, fora a questão do critério econômico, o principal você tomou todos os medicamentos do SUS? Os medicamentos do SUS previstos no protocolo clínico, diretrizes terapêuticas, eles foram suficientes para a tua doença? Se a pessoa esgotou tudo que estava no SUS, aí cabe sim entrar com um processo judicial mostrando que houve esse esgotamento, porque senão a pessoa, o paciente não escolhe o medicamento, quem vai escolher é o médico. Nem todos os médicos atuam no SUS, nem todos os médicos entendem como funciona a sistemática do SUS. Nós já conversamos com vários médicos, não se trata de ser um médico bom ou ruim, é questão de, o médico particular nem sempre ele vai estar por dentro do que tem no protocolo do SUS, a necessidade de preenchimento de LMS, o encaminhamento do paciente para uma farmácia básica, farmácia de alto custo. Então, o essencial você esgotou todas as terapias do SUS? Então, você tem um laudo do médico falando quais foram os medicamentos que você tomou? Tem, aí sim, cabe analisar a viabilidade da demanda e pode ser pela Justiça Federal, pela Justiça Estadual. Aí é só, no caso, eu procurar a DPU ou a DPE para a gente analisar caso a caso para dar um encaminhamento correto. Para a gente finalizar, doutora, qual o endereço, um contato ou e-mail para que a população possa utilizar, né, e acessar a Defensoria Pública da União? Bom, eu oriento, principalmente agora, o contato por telefone, 3722-8300. A gente vai analisar de uma forma muito geral se é da DPU ou da DPE, sendo com a gente vai marcar um horário, se for o caso da pessoa não ter condição de mandar online, ou a gente vai dar orientação para ela acessar e-mail, a gente vai mandar link para que ela faça o upload dos documentos. Não chegou bem os documentos, a gente não tem problema, a gente marca o horário, a pessoa vai levar lá, ninguém vai ficar sem atendimento por questões digitais. Ninguém excluído digital é excluído da DPU. Agradecemos a entrevista da Defensora Pública da União de Campinas, doutora Shirley Monroy. Muito obrigado, doutora, pela entrevista. Para a gente é um enorme prazer, estamos à disposição de todos. Um grande abraço. Obrigado, 10h28.